Bom dia, nono ano, mais uma aula de matemática. Agora nós vamos trabalhar na página 22 do volume 2. Página 22 do volume 2. Vamos lá? Introdução às funções. Introdução. Crianças, veja como esse assunto é gostoso para a gente trabalhar, tá bom? Vamos lá. A primeira coisa, ele está falando sobre introdução. Então, ele começou a introdução com um problemazinho que deixa a gente meio confuso. Mas depois melhora, tá? Vamos lá. Resolva essas situações, problema em grupo. Então, pode ser nós dois, tá? Vamos lá. Em um lava-jato, o consumo de água diário depende do número de carros lavados. Para cada carro lavado são necessários 220 litros de água. Então, um carro, ele gasta 220 litros. Um carro gasta 220 litros, ok? Sabe-se que também há um consumo diário de 400 litros. Esses 400 litros é para quê? O consumo para atender às necessidades dos funcionários da limpeza do local. A partir dessas informações, responda aos itens A e B. Item A. Item A. Considerando que em um determinado dia, 12 carros foram lavados, quantos litros de água foram gastos? Então, 220, que é o consumo por carro, vezes 12. Tá? Só foram lavados 12 carros, 2 vezes 0, 2 vezes 2 e 2 vezes 2. 1 vezes 0, 1 vezes 2 e 1 vezes 2. 0, 4, 6, 2. 2.640 litros de água para lavar os 12 carros. Mas ainda são gastos 400 litros para a limpeza do local e para o consumo dos funcionários. Então aqui eu vou adicionar 400 litros. 0,4, pega 1, 3.040 litros. É a resposta do item A, 3.040 litros, ok? Item B. Item B. O item B diz assim: em um dia em que o consumo de água foi de. Pronto, fui lá e registrou um consumo de 4.360 litros. 4.360 litros. Agora vamos lá. Quantos carros foram lavados? Presta atenção, isso aqui é uma pegadinha, viu? Em um dia em que o consumo de água foi de 4.360 litros, quantos carros foram lavados? Cuidado, porque eu não gastei 4.360 litros só com os carros. Foi gasto também o quê? Esses 400 aqui, ó. Não foi? Com o consumo diário. Então não foi só com carros. Então eu vou ter que pegar 4.360 menos os 400, que é do consumo diário para a limpeza do local, né? E vou diminuir isso aqui. Vou ficar com quanto? Com 3.000, vou ficar com 3.960. Vamos ver. 4.360 menos 400. 0, 6, 13 menos 4 dá 9, 3.960. Pronto. Agora sim, esses 3.960 foram gastos com quem? Com os 12 carros. Aqui eu vou pegar agora e vou dividir por 12. Ok? Pronto. Então eu vou pegar agora 3.960, porque eu vou para a base do carro. Então 3.960 dividido por 12 não, 220, porque são 220 litros para cada carro, né? Então aqui vai ficar quanto? 393 vai ficar 1 vezes 220, 220. 6 menos 0 dá quanto? Dá 6. 9 menos 2 dá 7. 3 dá 1. Puxo 0. Vai ficar quanto? Vai ficar 8. 8 vezes 0, 0. 8 vezes 2, 16 a 1.
16 mais 1, 17. Tiro, fico tudo com 0. Então, foram lavados 18 carros. Pronto. Então, está aqui o item B de bola. Vamos para o item C. Item C. Dá para colocar ainda. Item C. Item C. Repare só, viu? Olha, crianças, é o seguinte. O que foi que nós percebemos aí? Nós percebemos que quanto mais esse lava-jato lavar carros, né? Quanto mais quanto mais carro aparecer, quanto mais carros forem lavados, mais o consumo aumenta, tá? Quanto mais gasta água, mais você vai pagar mais. Quanto mais, mas aqui não tem nada a ver com pagamento. Então vamos fazer o seguinte: quanto mais carros ele lavar, esse lava-jato lavar, mais ele consome água. Então ele perguntou assim: é possível estabelecer uma relação entre o consumo diário Y de água e o número X de carros lavados? Sim, sim. De que maneira? Olha assim, ó, ele diz que Y, então Y é igual. Esses 400 litros você gasta para o quê? A limpeza do local, para a manutenção lá para os funcionários, dos funcionários, mais o quê? 220, que é o que? Gasta por carros, e esse X aqui é porque você não sabe a quantidade de carros que você vai lavar durante esse dia. Pronto. Então, nós já fizemos a questão de número 1 da página 22, ok? Agora nós vamos para um conceito bom, legal aí, da página 23, da página 23, e a gente vai observar o que diz aí nesse conceito, tá bom? Eu vou apagar aqui e a gente vai ver o que é que ele diz. Realmente ele vai afirmar o que eu acabei de falar para vocês. Tá bom? Então vamos lá. Ele vai só ratificar, tá? Vamos lá. Conceito. Uma atividade que já foi feita em anos anteriores envolve a construção de triângulos equiláteros utilizando palitos idênticos. Pronto. Na figura 1 foram gastos 3 palitos. Na figura 2, ele precisou acrescentar quantos palitos? Só 2 palitos, mas ele construiu 2 triângulos. Na figura 3, ele construiu 3 triângulos, mas foi preciso acrescentar quantos palitos? Em 2 palitos, ok? Então está aí. Na figura 1, 3 palitos. Na figura 2, 5 palitos. Na figura 3, 7 palitos. E assim sucessivamente, a quantidade de palitos, ok? Mas vamos lá. Então, na figura 3, 7 palitos. Na figura 4, 9 palitos. Na figura 5, 11 palitos. Na figura 6, 13 palitos. Pessoal, o que a gente está acontecendo aí? Que ele sempre está acrescentando o quê? 2 palitos para formar cada figura sucessivamente, ok? Aí ele diz assim, letra A. Quantos palitos são necessários para construir a figura 15? Já pensou eu colocar, 7, 7, 15, 8, 17, 9, até chegar a 15? Então nós vamos usar o conceito de função é justamente para isso. Para nos ajudar. Então veja só. A gente vai se basear na figura 2. Olha, na figura 2, a gente precisou usar quantos palitos? 2 para formar 3 triângulos, ok? Aliás, para formar 2 triângulos. Então vamos fazer o seguinte. Quantos palitos são necessários para construir a figura 15? A figura 15, eu vou pegar, multiplicar por 2 mais 1. Pronto, ok? Então vai ser esse cálculozinho aqui. Então, na figura 15, preste atenção, olha, na figura 2, você usou, não foi quantos palitos? 2, por isso que estou multiplicando por 2, mais 1. Então vai ficar 2 vezes 15, dá 30,
mais 1 igual a 31. Pronto. Aí. Então, para você, quantos palitos serão necessários para construir a figura de número 15? Figura 15 vezes 2 mais 1. Então, 2 vezes 15, 30 mais 1, 31. Você vai gastar 31 palitos. Ó. E a figura 35 vai ficar o quê? 30 vai ficar 35 vezes 2 mais 1, que vai ser 35 vezes 2 dá 70. 70 mais 1 é igual a 71. Então, você vai usar 71 palitos, ok? Muito bem. Isso aqui tudo letra A, tá? Letra B. Letra B. Letra B. Qual é a posição da figura em que sua construção foram utilizadas exatamente 91 palitos? Qual é a posição da figura em que a sua construção foram utilizados exatamente 91 palitos? Pessoal, total 91. Então, como eu já sei que é 2 N vezes 2 mais 1, tá? N vezes 2 mais 1. Não, quem é esse N? É o que eu estou procurando, pessoal. É o que eu estou procurando. Então, 2 vezes N dá 2N, que é igual a 91 menos 1. 2N é igual a 90. N é igual a 90 por 2. Implica que N é igual a 45. Então, 45 vezes 2, 90 mais 1, 91. Então, está aqui. Então, a figura vai ser figura 45. Figura 45. Ok? Ah, isso aqui é fácil. Sim, claro que é fácil. Existe alguma figura em que foram utilizados exatamente 40 palitos? Justifique a resposta. Não, não, porque nós estamos trabalhando sempre com números o quê? Números ímpares, números ímpares. A quantidade, a quantidade, a quantidade de palitos é sempre um número ímpar. É sempre um número ímpar. Ímpar. Ok? Muito bem. Agora vamos lá. Pronto. Dá para fazer mais alguma coisa? Dá. Vamos agora continuar. Diante das informações anteriores, é possível escrever a relação entre a posição P da figura e a quantidade de N de palitos utilizado na construção por meio de relação. Então, olha aqui o que eu acabei de fazer, tá vendo? Então, de que, pessoal? N é igual a 2P mais 1. 2P mais 1. Tá vendo? O dobro do que eu procurei, mais uma unidade. Então, foi o que nós encontramos aqui. Foi o que nós encontramos aqui. Então, o número é igual a 2 palitos mais 1. 2 vezes P mais 1. Certo? Muito bem. Ok, vamos lá. Veja a representação dessa relação no plano cartesiano. Pronto, nós agora vamos precisar voltar lá no sétimo ano. Lá no sétimo ano, tá certo? Veja só, eu não vou pegar isso aqui e desenhar. No sétimo ano eu desenho, porque eles estão aprendendo. Vocês já sabem o que significa isso daqui, tá? Pronto. Pessoal, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Vamos lá aqui, intervalo de 3, de 5, de 7 e 9. Pronto. Y e X. Vamos lá, pessoal. Olha só. S,
é igual a quem? Ele diz que é um conjunto de solução. Olha, x e y. X é 1, y é 3. Pronto. O próximo, x é 2, y é 5. Ok. O próximo, x é 3, y é 7. E o último, x é 4, y é 9. X é 4 e y é 9. Então, nós já encerramos. Ah, mas se ele fizesse agora, o próximo, aí você ia fazer. Quando x é 5, y seria quanto agora? 3 mais 2, 5, 5 mais 2, 7, y seria 11. Muito bem, foi o que ele falou, mas eu já parei não. Só para vocês entenderem o que nós fizemos aí. Ok? Ah, tá. Então agora ele vai continuar dizendo assim. Os pares ordenados são algumas das possíveis soluções da relação. Ok. Então ele está explicando isso aqui, papapá. Pronto. Aí ele vai lá e diz assim, que para trabalhar com uma função, eu vou continuar a leitura. Nesse exemplo, a posição da figura está limitada ao conjunto dos números naturais não nulos, claro que não entrou zero. E a quantidade de palitos está limitada ao conjunto dos números naturais ímpares maiores ou iguais a 3. Outros detalhes que devemos observar em uma relação são as suas variáveis, que nesse caso são representadas pela letra P e N. Olha lá, eu coloquei X e Y. Note que a posição P pode ser escolhida ao acaso, desde que obedeça ao conjunto dos números. Logo, P é denominada variável independente. P é uma variável independente. Por quê? Porque ela não depende da variável N, certo? A quantidade N de palitos não pode ser escolhida ao acaso, pois ela depende da posição da figura. Assim, N é denominada variável dependente, ok? O que é dependente? Quanto mais, você viu, quanto mais consumiu a água, ou seja, quanto mais lavou o carro, mais o consumo da água foi maior. Ok. Então vamos lá. O conjunto formado pelos valores das variáveis independentes recebe o nome de domínio da relação. O conjunto formado pelas variáveis independentes recebe o nome de imagem da relação. Relação matemática é, então, a correspondência existente entre dois conjuntos numéricos, em que cada elemento do primeiro conjunto corresponde a pelo menos um elemento do segundo conjunto. Toda função é uma relação, mas nem toda relação é uma função. Função são relações em que cada elemento do primeiro conjunto, domínio, corresponde a um e somente um elemento do segundo conjunto, imagem. Pessoal, isso aqui agora nós vamos ver lá na prática. Além disso, as funções apresentam três conjuntos numéricos: domínio, contradomínio e imagem. Ok? Domínio é o conjunto formado pelos elementos que são atribuídos à variável independente. Imagem é o conjunto formado pelos elementos que encontramos por meio de relação à correspondência em substituirmos o domínio da variável independente. E o contradomínio é o conjunto formado por todos os elementos do segundo conjunto de uma relação matemática. Em alguns casos, o conjunto imagem é subconjunto de contradomínio, e há casos em que eles são idênticos. A correspondência entre um elemento x do domínio e um elemento y da imagem é indicada por y igual a f de x. Pessoal, é o seguinte, está aqui. Depois eu vou trabalhar com vocês o que é domínio, o que é imagem. E essas flechazinhas que vocês estão vendo aí na cor azul, na página 25, aí é quem vai indicar tudo direitinho. Quem é o conjunto domínio, quem é o conjunto imagem e quem é o conjunto contradomínio, tá bom? Então, amanhã a gente vê tudo isso aí. Fiquem com Deus e até amanhã, tá bom? Mas assistam a aula, por favor, que é muito importante, viu?